Zezé de Camargo pediu para o SBT cancelar o show de Natal que ele iria fazer. Sabe o que ele disse? SBT, vocês estão se prostituindo. E, gente, Zezé de Camargo usou as redes sociais nessa madrugada do dia 15, segunda-feira, para fazer um pedido para o SBT para poder cancelar o show especial de Natal que ele ia fazer na emissora. Na verdade, esse especial de Natal, Zezé de Camargo já tinha gravado, mas ele pediu publicamente para a emissora para poder cancelar esse show. E, na verdade, o Zezé de Camargo, ele tá meio incomodado, né? Ele ficou meio chateado com a postura das filhas do Silvio Santos. E é claro que vocês já sabem com o que, né? Vocês já sabem já o que foi que aconteceu no SBT com a inauguração do SBT News, né? Quem que a Patrícia Bravanel e o pessoal lá do SBT recepcionaram quem? Zezé de Camargo não gostou. Oi, 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 gente! Bom dia, tudo bem? Como que vocês estão? Bem-vindos ao canal Pedacinhos do Meu Dia. Meu nome é Cirlei Costa e bem-vindos ao meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo de vlogs, porque meu canal é de vlogs, né? Mas é porque eu já tenho um canal de notícias políticas, é por isso que eu converso sobre política aqui com vocês, né? Desde o comecinho do canal, se você for dar uma olhada nos meus vídeos, vocês vão ver aí meu canal. Eu iniciei assim, como candidata a vereadora aqui da cidade de Hortolândia, e eu mostrei para vocês, né? Em vários vídeos, como que é para poder se candidatar a vereadora, filiação, partido e tudo mais. Eu sou filiada ao partido do PL, que é o partido do Bolsonaro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Então pode chegar no meu cantinho aqui, se inscreve no canal e deixa seu like aqui nesse vídeo. Gente, aqueles primeiros minutos do vídeo que você fala alguma coisa ali para chamar a atenção do público para ficar no seu canal, eu já disse, né, o que o Zezé de Camargo cancelou o show dele do SBT. Foi porque a Patrícia Bravanel recebeu o Lula, né, e toda a comitiva dele, junto com Alexandre de Moraes, na inauguração do SBT News. Se você está aqui nesse vídeo só para poder saber disso, então já passei para você aqui já a notícia. Vou agora falar mais sobre o Zezé de Camargo, mas no finalzinho do vídeo, continuando aqui no vlog. Então, é mais sobre o vlog do que sobre a notícia mesmo. Então, se você quiser já sair do vídeo agora, fica à vontade. Mas se você quiser continuar assistindo, né, mais o vídeo, para poder saber mais coisas sobre o Zezé de Camargo e o que eu estou fazendo dentro do vídeo, que é um vlog, então seja bem-vinda. Vamos continuar esse vídeo. E hoje vlogando com vocês, vou fazer aqui um almoço rapidinho, porque eu tenho médico hoje 2h30 na clínica da Build, aqui no shopping de Hortolândia. Eu tenho ultrassom para poder fazer da tireoide, então eu tô aqui fazendo almoço rapidinho aqui conversando com vocês. E vlogando, né, gente? Porque esse é o intuito do canal. É um canal de vlog. Eu vou falar sobre o Zezé de Camargo, tá? Sabe o que eu ia falar pra vocês? Pra quem vai fazer ceia de Natal e não gosta de comer peru, né? Não gosta de comer ave, não gosta de comer pernil, essas coisas assim. Eu comprei no açougue aqui perto de casa essa costela aqui, ó. Costela de ripa. É uma costela que é bem famosa aí, né? Inclusive eu aprendi na internet. Que você faz com linguiça. É um prato super rapidinho para você poder fazer de Natal. E você pode servir, às vezes também você mora só e quer comprar ave, que às vezes é muito grande, né? Para poder comer e tudo. Então você faz esse prato rapidinho, ó. Só você fazer o seguinte. Pode ser com costela, pode ser com carne de panela, o que você quiser. Eu vou fazer aqui com costela. Então você pega, é lógico que eu vou lavar aqui a costela, né? Eu peguei uma costela bem magrinha, tá? Pedi lá pro rapaz do açougue. Quando é no açougue é bom porque você pode escolher, né? É melhor do que no mercado. Embora que no mercado também dá pra você fazer a mesma coisa. Olha só que bonita a carne. Aí eu lavo toda ela aqui.
coloco na panela de pressão junto com linguiça. E para ficar mais gostoso ainda, eu peguei a linguiça cuiabana. A linguiça cuiabana, ela dá muito mais sabor. Aí você coloca no fogo, você fecha a panela, né? E aí quando tiver pegado a pressão, aí você diminui o fogo. Geralmente a gente coloca no fogo normal, que é chamado de fogo alto, né? Aí você diminui o fogo e deixa ali ir cozinhando por um certo tempo, mais ou menos 30 minutos, depende do seu fogão, depende da costela que você compra, né? Então depende de tudo isso. Aí é só você escutar um barulhinho, sabe? Diferente na pressão, e aí você desliga, né? Abre a panela, dá uma olhada para ver como que tá lá dentro. Se não tiver bem cozidinho ainda, você coloca na pressão de novo. Se já tiver bem cozidinho, aí é só partir pro abraço, só comer. Aí você faz uma saladinha de maionese com um arrozinho ali para você, um arrozinho incrementado, se você quiser, se você gosta, né? E pronto, tá feita ali a sua ceia de Natal, junto com uma sobremesa gostosinha. E aí você conseguiu fazer a sua confraternização do seu marido, se você for só, né, poucas pessoas na sua casa, porque o importante do Natal, todo mundo sabe que não é comércio, que não é distribuir presente, é o aniversário de Jesus, né? O aniversário de Jesus, que todos falam que é no dia 25, sendo 25 ou não, para mim tanto faz. O que importa é a tradição e o que importa é a simbologia, que eu gosto. E para mim, como a gente não sabe o real nascimento de Jesus, então para mim é esse, eu comemoro nesse dia e para mim é o que vale, que eu acho que para você também, né? Olha, essa aqui é a linguiça que eu comprei, que é uma linguiça cuiabana, uma linguiça de pernil, que tá aqui, ó. Aí eu vou lavar e vou colocar aqui junto na panela. Eu já lavei a linguiça, eu tô colocando em 1 quilo de costela 4 linguiças cuiabanas. Você pode dar uma furadinha nelas, né? Se você quiser, se não quiser também não tem problema, que ela solta o líquido que tem dentro dela e a gordura aqui na carne do mesmo jeito vai cozinhar, vai ficar gostoso. Eu coloco, acomodo aqui dentro da panela. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. E aí eu fecho a panela e, né, ligo o fogo lá pra poder até pegar pressão. E uma outra dica que eu dar pra vocês de acompanhamento, que eu acho que deve ficar muito gostoso, é você fazer um vinagrete ou uma farofa para poder acompanhar, né, junto com a maionese também, que fica bem gostoso. Aí fica assim dentro da panela, tudo acomodadinho, né? Agora é só fechar a panela e colocar aqui no fogo para poder cozinhar. É um prato super rápido para você poder fazer no Natal, que não tem erro. Às vezes você tá trabalhando até tarde, né? E aí tem que voltar correndo de casa para poder fazer uma ceiazinha rapidinha. É assim que você vai fazer, que você vai se dar bem, tá? Então já tá aqui no fogo, ó. Daqui a pouquinho, quando começar a pegar pressão, é só diminuir o fogo. Então, gente, o Zezé de Camargo usou o Instagram para poder comentar isso daí com o público dele, né? Que disse que tinha um show, que é o especial de Natal, marcado para o dia 17 de dezembro. No caso, nesse show, ele contava com a participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes. E o Zezé falou mais, disse que o pensamento da emissora já não é mais um pensamento pessoal dele. Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. Eu juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento, declarou Zezé. E também o Zezé falou, né, que ele não tem nada contra ninguém. Falou também, né, que ele como artista, ele torce pelo Brasil, que ele não tem nada contra ninguém, que ele depende do público, né, do show dele e tudo mais. E aí a crítica que ele fez foi diretamente para as meninas, né, para as herdeiras do Silvio Santos. E daí que ele tinha comentado que ele viu, né, o que estava acontecendo nos últimos dias. As pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente, né, as filhas dele, do Silvio Santos. E que diferente do que ele pensava, que filho que honra pai e mãe, para ele disse que não existe. Acho que diante da situação, de tudo que vem acontecendo, né? É que as filhas do Silvio Santos, elas receberam o Lula junto com a mulher dele e o Zezé não gostou.
Porque também, gente, arrumando a câmera aqui, se vocês forem lembrar, o Silvio Santos, ele recebeu o Bolsonaro no programa dele, logo no começo do mandato do Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro ganhou e tudo. E o Silvio Santos, eu tinha comentado que ele simpatizava com o Bolsonaro. Então, tipo assim, fazia mais ou menos o perfil dele, né? Ele, Silvio Santos, que ele gostava. Porque tinha pessoas que não gostavam do Bolsonaro, porque falam que o Bolsonaro tem aquele jeito dele, né? É um jeito de ariano de ser, aquele jeito mais de líder, aquele jeito mais sisudo, fala a verdade, fala o que tem bem na cabeça dele, doa quem doer. E tem gente que não aceita, tem pessoas que preferem, né, uma mentira, uma passada de mão na cabeça, que prefere ser enganada, né, na verdade. Então, o Silvio Santos, ele gostou justamente desse jeito, né, do Bolsonaro de ser. E que daí, o Silvio Santos tinha comentado que simpatia não se aprende na escola. Simpatia, ela vem da pessoa. A pessoa simpatizar com outra. E que esse Silvio Santos se simpatizava com o Bolsonaro. Então, diante de tudo isso, que as pessoas foram com o tempo escolhendo o lado de A mais B, porque política, vocês sabem, que era chata. Era chata. Vamos dizer a verdade, né? Política não era nada legal. Ninguém gostava de política. Mesmo porque a gente foi alcançando, né, nossos direitos ao longo do tempo, a gente foi conquistando coisas, né, para as mulheres poder votar, que as mulheres não votavam. Antigamente, né, não tinha as diretas já para você escolher quem você vota, o seu voto ser democrático. E aí o Bolsonaro tinha aquele jeito dele, né, e muita gente simpatizou com ele por causa justamente desse jeito verdadeiro dele, de dizer, eu não gosto disso, eu não vou passar a mão na sua cabeça por aquilo. Porque se eu não gosto, por exemplo, vou dizer, não gosto de gordo. E aí não pode dizer que não pode de gordo, não gosto de gordo porque não é politicamente correto. Eu não posso dizer que eu não gosto de careca. Não pode dizer que não gosta de careca porque não é politicamente correto. Só que dentro da casa das pessoas, as pessoas têm lá as preferências delas, têm lá o modo delas pensarem. E por conta de medo de processo, medo de rede social, medo de ser cancelado, né, como o pessoal fala, aí as pessoas acabam publicamente dizendo aquilo que as pessoas publicamente querem saber, mas que na verdade não é isso. Ou seja, muita gente vive no mundo de mentira, vive no mundo de faz de conta. Ah, eu não gosto de homossexual, por exemplo. Tem gente que fala que não gosta de homossexual porque é contra os princípios dela, da igreja e tudo. Ela tem o direito de gostar do que ela quer, só que ela não pode dizer isso publicamente porque ela pode ter problema. Porque as pessoas hoje em dia, elas brigam por qualquer coisa. Ah, eu tô com uma manchinha aqui. Aí fulano falou que eu tô com a manchinha aqui. Vou processar fulano, não gostei que ele falou que eu tô com a manchinha aqui. A manchinha tá lá, né? Mas não pode dizer que tá. É mais ou menos isso. Então o Silvio Santos gostou do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele era sincero e falava, não, eu gosto de homem que é homem. Tipo isso. Não tô dizendo eu, tá, gente? Tô falando da postura deles, né? De um exemplo, que é por isso que o Silvio Santos gostava. Então muita gente se identificou, né? Então muita gente achava legal o jeito dele de ser sincero, falar as coisas que as pessoas tinham vontade de falar, mas que não podia dizer. Porque assim, eu também não acho errado a pessoa fazer da vida pessoal dela o que ela quiser. Só que tem certas coisas que eu acho que tem limite, né? Não tem que ficar mostrando pros outros. Porque, por exemplo, se ficar a mulher, o marido, se beijando, se abraçando na frente dos outros, todo mundo reclama. Olha que vulgar, olha que falta de postura, olha que isso, que aquilo. Mas se tiver homem com homem, mulher com mulher fazendo isso, para as pessoas estar normalizando, então, né, é mais ou menos coisas assim a se pensar. Então, é mais ou menos pessoas assim que as outras, né, se apoiam, porque é tipo
aquele grupo que todo mundo gosta de fazer uma coisa, todo mundo gosta de fazer outra. Então todo mundo tem direito de fazer o que quiser, não é verdade? De gostar do que quer. Mas enfim, a política andou mudando muito, né? Eu também mudei. Eu já fui PT durante muito tempo, tá? Gostava do Lula, não gostava bem do PT. Eu gostava do Lula. Mas assim, o Lula, quando ele era o defensor do trabalhador, porque o Lula também já foi muito preconceituoso, que muita gente não se lembra, tá? Já foi muito preconceituoso com cor, com homem, com várias coisas. Até teve a polêmica dele última, esse tempo atrás aí, de que ele estava falando do cara que estava representando o Brasil, que era um negro e sem dente. Mas ninguém fala nada. Por que ninguém fala nada? Porque muitas pessoas, muitas vezes, é o que é interessante para elas, né? O que é rendimento para elas. Então, o que eu acho que deve ter acontecido? Opinião minha agora, né? Nessa questão aí do Zezé de Camargo comentando, que muitos outros cantores também, muitos outros artistas também, né? E que tem muita gente que às vezes tem medo de falar, porque tem medo de cancelamento e tal. Mas o que tem acontecido com o Zezé de Camargo é justamente isso, porque o SBT, ele antigamente, ele tinha meio que escolhido o lado do A mais B, que é o que o Bolsonaro fez todo mundo, né? Ter essa escolha, porque a gente se identificou com pessoas de tal jeito e a gente se identificou com as pessoas de outro jeito. Como eu me identificava com o Lula no PT antigamente, que era do trabalhador, depois mudou, não me identifico mais, porque já não é essa classe de trabalhadora que ele defende. É outro tipo de coisas. São políticas de bandeiras, né? Que é bem diferente. Então, eu também deixei de gostar do PT, já não é mais minha praia, já não me identifico mais. Também não me identifico como sendo bolsonarista ou como sendo de direita extremista, porque eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, em tudo, em tudo. Então, eu me identifico mais agora com o lado da direita. Então, por isso que me posiciono mais pro lado da direita, entendendo o Zezé de Camargo, porque o SBT antigamente também tinha essa postura de estar mais do lado da direita, de ter esse posicionamento que eles tinham antes, até o Silvio Santos morrer e tudo, e aí muita coisa mudar. Então a Patrícia Bravanel, as pessoas estão criticando ela agora, as pessoas estão cancelando ela. Assim, eu não concordo de ter que cancelar uma pessoa porque ela se posicionou, que pode ter sido também o que acontecia, que a postura dela era muito em cima do que o pai dela pensava, do que o pai dela gostava, e a cabeça dela era uma outra, ela pensava de forma diferente. Agora, como tudo passou a ficar o SBT na mão delas, né? Então elas que estão comandando, então aí elas estão mostrando o lado delas, né, de pensamento, do que elas acreditam, do que elas defendem. E aí é das pessoas gostar de estar no SBT ou não, né? Que a Globo também, eu sempre gostei muito da Globo. Não vou dizer que eu não gosto, porque eu gosto da Globo. Só que a Globo, vocês sabem, né, que ela é um pouco mais apartidária, mais do lado do Lula. Mas por que muitas emissoras ficam do lado do Lula? Pensa bem, gente, não é talvez, nem é porque tanto que eles gostem do que a emissora prega, do que a emissora faz, isso ou aquilo. É mais porque a emissora, ela tem concessão, né? Então, não é concessão, é concessão. Então, a concessão depende de quem? De quem está com a máquina na mão. Quem está com a máquina na mão agora é o Lula. Então as pessoas vão fazer o quê? As pessoas das emissoras. A não ser que é mais aquelas mais independentes, que eu não sei como que mais ou menos é a Band, como que é a Rede TV. A gente sabe que a Record, quem é o dono lá não é tão dependente politicamente de ninguém, né? Mas mais dependente da igreja. Então ele tem a preferência dele, defende ela e bate o pé e tá ali nela, né? Então não é o caso de outras emissoras que são mais independentes, né? E que são dependentes financeiramente da famosa concessão, que é essa grana que entra ali para eles. Realmente eles precisam disso, porque é uma emissora muito grande, imagina o tamanho da empresa. Tenho para falar para vocês aqui nesse vídeo, e que o Zezé de Camargo ficou bem chateado depois dessa apresentação aí do SBT News que aconteceu, que receberam o Lula, recebeu a mulher dele,
recebeu o Alexandre de Moraes, a mulher dele, mas também foram outros políticos lá, se o pessoal lembra disso, né? Quem mais que foi lá que a gente lembra? O Tarcísio foi, que é do Republicanos. Vamos pensar para esse lado aí também. Nosso vídeo está acabando, estou terminando aqui já de fazer o almoço. A nossa vida não tá ganha, desse povo político a vida deles já tá, ó, recebendo deles e nós tá atrás do nosso, né? Então tô aqui, ó, temperando aqui a saladinha, tá quase tudo pronto. O arroz já tá aqui no fogo, a minha costela tá ali quase prontinha, esperando só dar mais uma curada. Já fiz ali um franguinho ali para minhas meninas de 4 patas. Terminando aqui a salada, eu vou ter que sair daqui a pouco. Quem é fã do Zezé só lamenta. Quem gosta do SBT e da Patrícia Abravanel também fica chateado com a situação. Mas é assim, gente, vamos que vamos. Vamos para frente que para trás vem gente. E, gente, a costela já ficou prontinha por aqui. Você vai deixar o seu prato bem bonito e gostoso. Olha só, pro seu Natal. Boba, sou nada. Vou almoçar agora porque eu vou sair daqui a pouquinho. Olha só que delícia. Nossa, o cheiro tá muito bom, hein? Ó. Daí, se você quiser comer uma carne melhor do que essa daqui, aí você vai pedir a picanha pro Lula. E Patrícia, SBT... O povo não gostou que vocês receberam o Lula. E agora, ó, chupa essa manga.